vai falar sobre o artigo Efeito do Nascimento Prematuro, Desenvolvimento Motor Comportamental, Desenvolvimento Escolar de Crianças em Idade Escolar, uma análise sistemática. Esse artigo consistia em falar sobre uma revisão literária sobre crianças de 8 a 10 anos que nasceram prematuras e que tiveram um comprometimento na sua vida. Alguns pontos importantes da introdução era que o nascimento prematuro, ele precisa de uma detecção precoce, porque essa detecção faz com que a gente diminua os investimentos a longo prazo na terapia, etc., porque se a criança é tratada desde o começo com uma intervenção terapêutica precoce, vai diminuir os gastos futuramente. Esse artigo também falava sobre como crianças prematuras tinham desenvolvimento afetado no desempenho escolar, e durante o vídeo a gente vai dizer mais detalhadamente sobre isso. E também foi salientado sobre a falta de estudos no Brasil, que embora haja muitos casos de criança prematura, há ainda poucos estudos no país, então a maioria dos slides, dos artigos analisados foi feito de literatura exterior. Falando agora um pouco sobre métodos, essa é uma revisão sistemática da literatura que seguiu as recomendações do Cochrane, Liberty e do Prism. A base de dados foi na Medline, PubMed, Linux, Web of Science, Scopus, enfim. As pesquisas foram dos últimos 10 anos e todas elas tinham uns 3 idiomas, que é inglês, português e espanhol. Só foram incluídos estudos observacionais e experimentais, né, na análise dos artigos. Então, todos esses artigos tinham que ser estudos observacionais e experimentais. Foram considerados somente estudos que avaliavam o desenvolvimento motor comportamental e o desempenho escolar das crianças, que eram nascidas prematuras na faixa etária de 8 a 10 anos. Então é bem específico o público analisado. A qualidade dos estudos foi avaliada em 2 escalas, a Strobe e a Pedro. Os artigos que eles não atingissem pelo menos uma pontuação de 80% nessas 2 escalas, eles eram excluídos da revisão. A avaliação de legibilidade e análise da qualidade foram realizadas por só um revisor independente, e os estudos experimentais foram avaliados especificamente na escala Pedro, e os estudos observacionais foram analisados especificamente na escala Strobe. Os artigos avaliados eles foram avaliados passados em 2 escalas, a escala Pedro e a escala Strobe. Na escala Pedro, né, cada item vale 1 ponto e são 11 itens. Se o artigo atingisse 3 pontos, já é considerado um artigo de baixa qualidade metodológica. Enquanto a escala Strobe, tendo 22 itens, né, ela é classificada com A, B e C, né, sendo que A quando preenche 80% dos critérios, B quando preenche 50, 39 e C quando preenche menos de 50. Só foi avaliado, né, classificado, só trouxe o que tem 80% pelo menos, ou seja, só os que tem qualidade alta. Falando um pouco sobre comportamento, 4 escalas foram utilizadas. Em 9 artigos foram utilizadas a CBCL, em 3 artigos a SDQ e em 3 artigos também a VABS, e em 2 artigos foram utilizados dados governamentais. Os artigos consideraram vários fatores, como a idade gestacional, o peso ao nascimento, a classificação do peso ao nascimento em relação à idade gestacional, riscos socioeconômicos e ambientais, e perceberam que havia uma relação entre o componente motor, o desenvolvimento na primeira infância e o comportamento. Perceberam que havia uma relação com a idade gestacional e alterações no comportamento. Quanto maior fosse a idade gestacional, maior a chance de alterações no comportamento, e perceberam que modificações nos fatores de risco socioeconômico e ambientais poderia melhorar o comportamento, e apenas 2 artigos não encontraram nenhuma alteração. Este artigo quis saber se o desempenho escolar também era afetado. Bom, utilizaram 6 escalas que predominavam. 3 artigos utilizaram a RET3 e 2 artigos utilizaram a Woodcock Johnson Test. 8 artigos levaram em consideração a opinião dos pais e ou dos professores. 7 artigos levaram em consideração os domínios da matéria, como por exemplo, ortografia, leitura, aritmética, e 1 artigo levou em consideração os dados governamentais. Bom, foi avaliado o peso, a idade gestacional, o peso ao nascimento, o perímetro cefálico, o
peso ao nascimento em relação à idade gestacional, a uso de corticoides, retinopatia, surfactante e hemorragia periventricular. Bom, todos os artigos que avaliaram esses fatores, exceto o peso em relação à idade gestacional, encontraram associação. E 2, que avaliaram o peso, também encontraram associação. Apenas um artigo não encontrou nenhum tipo de associação com o desempenho escolar. Também foi constatado que as crianças que tiveram desempenho nascidas a termo tiveram seu desempenho afetado e necessitaram de apoio educacional intensivo. Também as crianças tratadas no período pré-natal com dexametasona tiveram um afetamento maior, então eles preferiram utilizar a hidrocortisona como uma alternativa mais segura ao tratamento. Sobre o desempenho motor, a gente foi analisando 11 artigos. Desses 11 artigos foram analisados 5 instrumentos. Um desses instrumentos é o NABC1, o VMI, o BOVET, o VABS e a escala de Briggs. Usamos duas classificações, a GMFCS, que é para funções motoras grossas, e a NACS, que é para funções motoras finas, que são os principais fatores que foram pesquisados: o uso de drogas, a identificação de fatores de risco e a preocupação de limitação de participação social dos neonatos na fase de idade escolar. Os artigos eles consideraram os corticoides no período neonatal, hemorragia periventricular, período cefálico e tamanho do corpo caloso. No geral, foi considerado que sim, a prematuridade ela afeta no desenvolvimento motor. Tanto que no artigo foram citados alguns tipos de medicações que podem afetar no desenvolvimento, outras medicações que eles recomendaram para uso em casos de problemas pulmonares que são melhores para o desenvolvimento, que não afetam. Eles falaram que a hemorragia pode sim afetar, eles falaram que o tamanho do corpo caloso pode afetar e dentre outras coisas que foram todas abordadas diante dos princípios das temáticas. Alguns artigos desses 11 artigos falaram que não afetava, mas no âmbito geral, numa análise, o desenvolvimento motor pode ser afetado na idade escolar por conta da prematuridade. Então, a gente pode concluir que, com os estudos, né, que realmente a prematuridade é definitiva, né, quando se trata do desenvolvimento motor, comportamental e disciplina escolar, e que os fatores ambientais vão determinar a intensidade na dificuldade dessas habilidades. É necessário um investimento em programas de intervenção precoce, né? E também é necessário profissionais e familiares que fiquem atentos, né, para acionar as autoridades competentes para criar políticas públicas voltadas para esse público. E também se tornou indispensável mais estudos nesse campo.